Gravação iniciada. Bom dia a todos. Meu nome é Marco Teixeira e declaro aberta a sessão do dia 25 de setembro de 2025 da Quinta Câmara de Julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu cumprimento os colegas, doutora Sulamita, doutor Luiz, doutor Cláudio, que está hoje substituindo o doutor Ramon, a doutora Aline, nossa representante fiscal, e o Luiz Felipe, o nosso apoio técnico. Eu vou, então, começar aqui. Vamos ver aqui quem que já... Vou começar aqui na ordem, o processo 5049231 da Filmevac, Comércio de Embalagens Eireli. Há protesto de sustentação oral, porém, o patrono, não há patrono presente. Então, eu vou começar aqui pela leitura do meu voto. Só um minutinho, que eu vou colocar o voto aqui para todos disponibilizar. Só um minutinho, por gentileza. Bom, o voto já está disponível. Então, a acusação é assim: o AIN trata da acusação de deixar de pagar ICMS pela realização de operações barra emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo fiscal 1, referentes a saídas tributadas com erro na determinação da base de cálculo do imposto, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. Esse processo, eu acho que eu adianto que eu estou convertendo em diligência, e talvez para explicar o meu voto seja mais fácil visualmente do que simplesmente a leitura. Então, eu peço que todos olhem a folha onde tem o relatório circunstanciado. Tem um gráfico lá que eu não
dificuldade de colocar o gráfico no voto, esse gráfico ele fala por si. Então, o primeiro gráfico é as folhas aqui, deixa eu me ver, a folha 11. Então, na folha 11 do relatório circunstanciado, tem aqui o que ele faz um gráfico da evolução no período do custo de reais em litro dos sacos comprados da Lorde pela Filmvac. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que foi feita uma denúncia na Secretaria da Fazenda de que a empresa Filmvac e outras empresas estão vendendo os seus produtos abaixo do custo. Então, porque fazem sonegação e operações irregulares, né? Então, aí, em função dessa denúncia, foi aberta uma ordem de fiscalização, e aí a primeira coisa que o fiscal se defrontou é ele tem a entrada de mercadorias, então existe, vamos dizer, uma industrialização. O que basicamente consistiu a grande parte da entrada das mercadorias? São sacos plásticos. Então, eles entram na empresa, eles são, de uma certa forma, processados. Eles entram numa dimensão X, o mais comum, uma dimensão X, e são vendidos numa dimensão Y. Então, o que o fiscal, né, fez? Ele pegou e fez um levantamento das entradas, tá? Então, com base nos levantamentos das entradas, ele fez um gráfico, e para interpretar o gráfico, porque você tem entradas de sacos, mas de diferentes dimensões, saídas de sacos em diferentes dimensões. Como que eu faço para harmonizar essas mercadorias, né? Para fazer um comparativo? Então, ele fala, olha, a entrada é por litro. Então, ele transformou as dimensões do saco em litros. Então, entrou tanto de matéria-prima e da saída saiu tanto de matéria-prima processada em litros. Então, sei lá, entrou 5 litros de sacos e saiu 4 litros de sacos, vamos dizer assim. Então, aí, com essa padronização que ele fez, né, então ele comparou, ok, quanto que entrou, quanto que é a entrada ao longo do tempo. Ele começou a fiscalização, pelo que vocês veem no gráfico, em julho de 2019 e terminou em abril de 2022. E aí foi um número X de entradas, né? Se eu não me engano, foi 790 operações, que aí ele queria analisar. Então, ele colocou, bom, então, por exemplo, no começo aqui, nós estamos vendo que em julho as entradas foram em torno de 4 a 6 reais, ou 4 a 7, visualmente olhando, né? 4 a 7 reais por litro. Então, entrou sacos no valor de 4 a 7 reais por litro. Aí, o que ele fez? Ele fez uma plotagem, né, desses pontos no gráfico, e ele descreveu que o comportamento dessas entradas, elas podem ser estatisticamente, né, melhor visualizadas pelo método dos mínimos quadrados, né? Então, onde você traça uma reta, essa reta que está traçada é a reta que, digamos assim, que mais aproxima de todos os pontos. Então, ele entende com isso que ele demonstrou que as entradas são consistentes, elas acompanham, digamos assim, o valor crescente das entradas, né, em termos de reais. Existe sempre uma mudança, né, por causa de inflação e sei lá o quê, mas essa reta pode dizer assim, então as entradas são de uma forma coerente. Tudo bem, analisou as entradas. Agora, analisando as saídas, ele fez uma plotagem, entendeu? Então, entrou e o que saiu? Aí nós temos o primeiro gráfico dessa plotagem, ele colocou na folha 12, ele colocou as saídas. E aí, estatística, quantas foram as saídas? É cerca de 2.000 e poucos saídas. Tá? Então, dessas saídas, ele visualizou um grupo, né,
o que ele chama de nuvens. Então, você tem uma nuvem mais acima e uma nuvem mais abaixo. Essa nuvem mais acima, ele entendeu que poderia ser considerado operações regulares. Por quê? Porque elas fazem um certo sentido, elas têm uma, digamos assim, uma trajetória crescente, assim como as entradas, né? Então ele considerou isso aqui me parece regular. Analisou algumas operações e falou, olha, me parecem regulares. No entanto, essas entradas em vermelho, elas parecem de acordo com a denúncia, né? Que é um subfaturamento. Então, primeiro, existem duas nuvens bem caracterizadas, e aí ele vai para a página, na página número 13, ele pega e faz uma superposição entre os gráficos, o primeiro e o segundo. Então, você tem aquela linha, essa linha reta, digamos assim, né? Que é a gente chama de reta média estatística das entradas. Então, você surge a primeira, digamos assim, observação de que esses pontos em vermelho, né, além deles estarem distantes, né, sempre dos pontos em verde, eles estão abaixo dos valores das entradas, que já é uma contradição, né? Quer dizer, ele compra e vende mais barato, né? Se é o mesmo, então se ele compra R$ 1, né, ele paga R$ 1 por litro de saco, né? E aí ele vende a menos de R$ 1 por litro de saco. Então, é a primeira coisa que chama a atenção. Então, ele fez essa parte, digamos assim, gráfica, e é uma parte que, do meu entender, tem lógica. Aí, o que ele faz em seguida? Ele pede ao contribuinte para explicar essas 1.519 operações, que são esses pontos em vermelho, ok? Então, ele faz uma notificação e fala, olha, esses pontos aqui, eles são, vamos assim, atípicos, tá? E aí ele pede para o contribuinte explicar. O contribuinte, ao retornar, dá as explicações dele, né? E ele julga que as explicações não são coerentes e, por isso, ele lavra o auto de infração. Aí, então, essa parte gráfica que eu procurei descrever, né? Tudo isso que eu acabei de falar, né? Aí, então, vamos ver aqui no voto, né? O que eu coloquei em relação a esse ponto. Então, até tudo isso que eu falei vai até o item 19. Então, a partir do item 19, se vocês estão me acompanhando até aqui, né? Espero que tenha dado a ideia, né? Senão, tudo que eu escrevi aqui para trás foi isso. Aí eu digo assim, o fisco notificou o contribuinte anexando tabela com 1.519 operações atípicas e solicitou comprovação, operação a operação, de que os valores constantes das notas fiscais de que os valores refletem o real valor das operações com seus clientes. E aí eu digo, então, o contribuinte, na sua resposta, no entender do fiscal, digamos assim, não foi suficiente, ele resolveu lavrar o auto. Aí, na defesa, o contribuinte se insurge, né, contra essa metodologia, etc., etc. E o que me chamou a atenção é que, especificamente, as folhas tais, que as folhas 319, né, ele já tinha falado isso na defesa, mas ele repetiu no recurso, o recorrente alega que o fisco não teria explicado como chegou ao valor arbitrado para o saco tal, né, adquirido na quantidade de tantos milheiros por tantos reais e posteriormente vendido por tanto, tá? Então, o que o fiscal constatou? Olha, eu tenho uma entrada de tantos sacos que custou 10.000, tá? E o contribuinte, para provar, né, na saída ele vendeu por 3.000, então subfaturou, tá? Aí, no laudo que o contribuinte faz, né, ele traz, ele até, interessante, né, ele até diz que, olha,
qual foi o valor arbitrado pelo fisco? Foi 10 mil e alguma coisa. O contribuinte, no laudo, diz, não é 10 mil, é 8 mil. Então, quer dizer, de uma certa forma, né, ele faz todo um laudo e ele conclui que o valor arbitrado está muito acima, mas, por outro lado, ele diz que o valor que ele sugere são maiores do que, digamos assim, os valores que ele utilizou. Então, até certo ponto, vamos assim, a gente pode dizer que o contribuinte concorda que está subfaturado, mas ele discorda do valor. E aí, ele diz que não haveria esclarecimento, né? Eu entendo que há. Então, no item 21, eu digo, o fisco esclareceu na nota de rodapé número 4, as folhas tais do relatório circunstanciado, que, relativamente às vendas da Filmvac, mesmo que 1.519 operações, cerca de 64% de operações no período, tenham sido inicialmente consideradas vendas atípicas, restou ainda razoável quantidade de operações, 863 operações, que o fisco entende que são regulares. Então, o valor arbitrado pelo fisco para cada litro de mercadoria, a cada operação da venda atípica, para a qual não houver esclarecimento e justificativa do contribuinte, é aquele que usa como valor por litro de mercadoria vendida o menor valor por litro de mercadoria vendida verificado a cada trimestre para as vendas consideradas regulares, o que, registre-se, é altamente conservador e favorável para a Filmvac. Fecho aspas, né? Então, aqui eu entendo que houve uma explicação. Agora, baseado nessa explicação, voltando então para aquela figura, veja bem se vocês concordam comigo, né? Na folha 13, tá? Vocês têm esse gráfico onde mostra as operações que o fiscal, as 800 que ele falou, isso aqui me parecem irregulares, tá? Essas 1.500 me parecem irregulares, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, aqui perto, vamos pegar bem aqui assim, se a gente olhar do lado esquerdo inferior deste gráfico, tem uns pontinhos vermelhos. Vamos pegar um exemplo, tem um pontinho vermelho com o valor de R$ 2 por litro na saída, tá? Então, se vocês estão acompanhando comigo, o que o fiscal fez? O que ele explicou, tá ali. Ele pegou esse ponto aqui e disse, olha, esse ponto aqui, R$ 2, não é R$ 2, isso aqui é subfaturado. Então, qual o valor que deveria ser? Eu vou pegar uma operação regular neste trimestre. Então, vamos dizer assim, deixa eu ver, 7 para 12, aqui nessa primeiro quadrado tem mais do que um trimestre, tá? Mas vamos supor, daí o que ele fez? Ele pega o menor valor de operação regular no trimestre e então ele toma este valor como valor, vamos dizer assim, correto. Então, aqui, se vocês estão olhando, né, abaixo do 8, vamos dizer assim, sei lá, se esse primeiro ponto que eu estou olhando, que é o mais baixo, ele seria, por exemplo, 7 mais que 7, alguma coisa assim. Então, nessa primeira operação aqui, ele fala, isso aqui não é 2, isso aqui é 7. Então, o que ele faz? Ele calcula quantos litros tem, e aí ele fala, isso aqui é 7, tá? Ao invés de 2, e a diferença de 7 para 2, ele cobra de imposto. Estão me acompanhando? Então, ele fez essa conta, tá? E aí, com base nisso, tá? Ele faz aquela tabela que é o demonstrativo fiscal 1. Então, ele coloca lá, olha, operação 1.500 e pouco, o demonstrativo fiscal mostra. Isso aqui não é esse valor, eu estou cobrando outro valor. Tá, até aí eu entendi, eu achei que a princípio é razoável, mas o contribuinte se insurge e fala, olha, o fiscal não demonstrou e tal. Eu acho até que demonstrou. Mas aí vamos lá. Então agora todo mundo, espero que estejam acompanhando o que eu entendo nesse caso. Eu entendo que apesar do esclarecimento prestado pelo fisco, entendo que para que não se alegue cerceamento de defesa, deve ser explicitado claramente qual o menor valor
por litro de mercadoria vendida verificado a cada trimestre para as vendas consideradas regulares. Não só isso, também deve ser explicitado qual o número do documento de venda do autuado que foi utilizado para o cálculo desse valor por trimestre. Então, aí eu digo que, nesse sentido, eu converto o julgamento em diligência para que, em colaboração, elabore novamente o demonstrativo fiscal 1 da seguinte forma. Então, aqui eu coloco os campos que ele colocou, mas eu quero que, nos campos, eu digo, onde no campo 1, descrição das medidas do produto, conforme nota fiscal. Esse campo já está lá. Só que o campo 2, o valor do produto da nota fiscal, o valor do produto constante também já estava lá. Mas o que eu acho importante, apesar de que talvez sim, mas isso é óbvio, tá? O campo 3, que deve ser inserido, sacos vendidos em litros, neste documento, obtido do cálculo das medidas declaradas da coluna descrição das medidas do produto. Então, ou seja, nesse campo 1 tem as medidas do produto. Ele tem que transformar em litros, para deixar claro. Aí ele põe aqui. E no campo 3, que é 1, 2, 3, 4, seria, né? É o reais por litro. Ali está errado. Eu preciso, o reais por litro é o campo aqui 1. Os números estão ali, eu preciso reformular ali no gráfico, tá? Então, esse reais por litro é o campo aqui 4. Apurado. O que é isso? É o menor valor por litro de mercadoria vendida verificado a cada trimestre para as vendas consideradas regulares, obtido da tabela e a seguir especificada. Então, novamente, olhando para o gráfico, na folha 11, tá? 13, aliás, vocês viram que eu tive uma dificuldade de saber se o ponto mais baixo é 7,1, 7,2, entendeu? Eu posso, a partir da tabela, chegar nesse valor. Mas aí, então, num primeiro momento, eu até falei, dá para chegar no valor. Mas aí, o que também me motivou é o seguinte, mas qual documento que é esse? Entendeu? Qual documento de venda que ele tomou? Eu sei que ele está, para mim, está em ordem, mas esse ponto verde aí, além dessa questão visual, qual foi o documento que ele usou para determinar que esse ponto verde é o mais baixo do trimestre? Então, eu acho que isso ajuda. Acho que, tipo assim, para deixar bem claro, olha, até porque o contribuinte reclamou. Ele disse que, não, o fiscal não foi claro, né? Eu não concordo totalmente, mas eu tenho dificuldade de falar assim, isso aqui é 7, 7,5, qual o documento que foi? Porque não está, né? São as saídas que ele considerou regular. Isso aqui não está no auto. Então, está nos autos porque, entendeu? Ele colocou o gráfico. Mas esse é o meu entendimento, né? Espero que então tenha sido claro. Então, continuando no item 23. E aí o valor arbitrado pelo fisco já está lá, diferença tributária e imposto também já estão lá. Então, o que faltou para mim, para deixar sem sombra de dúvidas, foram esses campos, na realidade, o 3 e o 4. E aí eu digo que, para obter o valor real por litro arbitrado, o doutor FR Autuantes também deve elaborar a seguinte tabela: o número do documento, o reais por litro e o trimestre. Então, eu quero dizer, ou seja, nesse trimestre, ele usou, então, por exemplo, me parece, né, janeiro, março, né, trimestre. Então, voltando àquele gráfico, o primeiro, janeiro, março, ele usou um valor tal obtido do documento tal. Eu acho que isso deixa mais transparente. Tá? Então, eu estou, então, fazendo essa diligência ao fiscal. Eu quero que depois os autos sejam encaminhados para o contribuinte, né? E depois adota a representação fiscal e depois retornar para prosseguir o julgamento. Então, esse é o voto que respeitosamente apresento a meus pares, coloco o processo em discussão, espero que eu tenha esclarecido, e eu vou
só fazer uma correção aqui, que eu vi que os números lá não ficaram, não é isso, né? No gráfico está repetido, né, o número um, né? É, Nas então, colunas. tá, Nas colunas, tá? a Descrição média descrição e é, valor do produto. Aí ficou é, só com 6 itens em cima e 7 embaixo. aham. Então seria um, o 2 seria o valor médio, certo? Pela 2, depois o litro é 3, o reais por litro é 4, o valor arbitrado seria 5, ou a diferença seria 6 e 1,7. o imposto seria 7, e aqui embaixo, deixa eu ver se tem 7, e aqui o número do documento 1, 2, 3, isso aqui está certo. Só, deixa eu ver se eu consigo. Daí a tabela eu deixo até aberto se ele quiser colocar mais alguma coisa, mas é isso. Eu acho que o básico está aqui, deixa eu ver se vai ficar. É engraçado que ele sumiu com um negócio aqui, mas vamos ver se. Deixa eu ver só se ficou. Vocês podem acompanhar, eu já. Vê se dá para. Se tirou lá aquelas coisas. Tá. É engraçado que esse 1, 2, 3 não aparece na edição, mas aqui ele aparece. Eu acho que agora está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, eu acho que agora tá ok, mas eu aguardo aí os comentários. A diligência ficou bem clara. Eu acho que, bom, não sei também se depois de ouvir todas as explicações seria por isso, mas acho que da forma como foi redigida e os itens especificados, acho que o fiscal atuante vai compreender de forma clara. E realmente vai auxiliar o contribuinte a entender de quais documentos, né, foram retirados os Porque valores. o que assim, mais me incomodou em tudo isso é que aqueles pontos verdes, né, eles estão lá, certo? Mas qual documento? Fica uma coisa meio assim, né? Independente do entendimento do contribuinte, mas é tipo assim, tudo bem, você tomou esses pontos, mas esses pontos vieram, tudo bem que ele pode até, esses pontos veio do documento do próprio contribuinte, mas qual documento? Então, essa informação não tem lugar nenhum, entendeu? Então, eu acho que essa informação é importante, porque daí você tem um documento que vai ser a base para todo o trimestre. De repente, o contribuinte pode se colocar, pode contra-argumentar em relação a esses documentos especificamente. Eu acho que, assim, fica mais transparente, no meu entender, né? Porque você falar que, olha, eu usei isso aqui, tudo bem, eu acho que ele descreve uma metodologia e tal, mas se você não mostra o documento, eu te mostro um gráfico e digo, esse gráfico aqui.
Uma pequena observação. Na Uhum. defesa, ele questiona essa coisa do litro, né? Da Sim, capacidade, sim. Ele diz que essa metodologia não tem base não científica, é, sei lá o que, ele questiona isso. não é válido, né? Eu não sei se eu procurei aqui no texto, mas assim, ele multiplica as três dimensões de cada saco Isso, para achar essa isso, capacidade do saco, né? isso. O volume do saco. O volume. Volume de cada É, saco. por aí Tá. você tem a seguinte premissa, tá? Uhum. Você tem a premissa de que, pelo menos aí eu que, né? Nesse processo de industrialização, a matéria-prima é determinante no custo, né? Então, por Uhum. exemplo, você pode falar assim, que depois o fiscal fala que você tem, para formar um saco, são 2 filmes e o solda, certo? Então, Uhum. se você pensar nessa questão de formar o saco, de abrir o saco, de reformatar o saco, o Uhum. mais caro aí é a matéria-prima, que é a matéria-prima que ele, né, É o filme, né? não produz, ele compra a matéria-prima. Ele não pega Uhum. materiais e depois faz uma industrialização. Não, ele simplesmente pega o saco e corta de outra forma, tá? Uhum. Então, eu acho que utilizar o saco como primordial na matéria-prima, né? Uhum. Esse é um ponto importante. E outro ponto importante também que vai acontecer nas discussões, ele fala que ele não revende, né? Mas acontece que tem uns exemplos que praticamente é assim, ele simplesmente usa outro código, mas a mesma dimensão. Ele entrou e saiu, entrou Uhum. no dia 1, saiu no dia 2, uma quantidade enorme de sacos. Então, quer Uhum. dizer, como é que ele consegue fazer uma mágica, né? Sendo que os sacos que entraram e que saíram têm a mesma dimensão, Uhum. entendeu? Então, sei lá que mágica que ele fez, né? Tem essa discussão também. Uhum. Mas tudo isso, eu acho que por isso que eu acho que ficando claro nas saídas, qual foi a dimensão calculada, qual foi o valor tomado, aí fica mais fácil a discussão, né? Porque daí Uhum. o próprio contribuinte traz um laudo e ele diz que não são esses valores e são outros, e que não Uhum. são os valores que estão na nota fiscal. Então aí, sabe, É. você começar a entrar nessa discussão, pode surgir uma. E aí ele coloca, pô, mas eu nem sei que critério que você usou, como é que você chegou nesse valor? Uhum. Então, Eu eu acho que até, também. no começo, eu peguei a informação do fiscal e peguei na nota fiscal específica que ele fez essa reclamação, falei, dá para chegar, dá. Mas aí eu vou ter que entrar na nota, eu vou ter que fazer o cálculo, e Uhum. aí complicado, entendeu? Eu vou fazer um cálculo que eu acho que, nesse ponto, o pior é o seguinte: qual a nota que o fiscal usou como parâmetro? Entendeu? Uhum. Como é que eu vou pegar isso? É do gráfico. Eu posso indiretamente falar que, olha, eu faço um recálculo e digo o valor que ele achou é esse. Mas qual documento que diz isso? Uhum. Entendeu? É isso É. que mais me incomodou. Tá bom, acho que tá perfeito. Eu espero que ele entenda, que o fiscal entenda o que. Porque eu entendi o que ele fez, mas assim, eu não me senti à vontade de dizer que o menor valor é 7,2, entendeu? Uhum. Eventualmente, numa discussão que a gente vá para isso, né? Uhum. Eu não fiquei à vontade de falar, olha, ele utilizou 7,2, por exemplo, né? Eu acho que não Porque vai ser difícil, visualmente é ruim, né? como ele plotou os valores no gráfico, acho que não vai ser difícil dele mostrar cada ponto, né? Não, O para valor mim mais ele baixo. tá lá, isso aqui não é É, difícil, é só trabalhoso, né? Eu entendo. mas não vai ter tantos problemas, não. Não, ele tem todos os valores. Fazer é fácil. A única coisa que talvez ele me xingue é que ele vai ter um trabalho, mas aí depende da ferramenta que ele tiver, e tal, mas Não, entendeu? vai Porque ser. são 1.500 pontos, né? Não, sai fácil. Esse aí é o valor mínimo lá do É, gráfico, ele sai fácil. exatamente, porque para ele montar o gráfico, ele tem todos os valores ali. É. E como ele usou um valor por trimestre, então são acho que 8, 9 trimestres, eu só preciso de 9 valores. Então ele pega, para esse aqui, do ponto de vista de Excel, isso aqui, para esse daqui aqui foi tal.
A única coisa que vai dar um pouco mais de trabalho é o cálculo do volume para cada nota fiscal. Mas ele teve que fazer isso para chegar no gráfico, né? Uhum. Então ele fez isso. Isso aí, É. o gráfico tem esses valores já calculados. É só se ele tiver azar de ele ter saído da aposentadoria, foi embora, e aí volta para outra pessoa. Aí, infelizmente, eu espero que ele seja jovem e que tenha guardado o gráfico. O aí não é antigo, não, é de 2024, né? Uhum. Bom, eu verifico que a Tatiana entrou, ela disse ser estudante. Bom dia, Tatiana. Olá, Tayana, bom dia, Excelência. Tainara, desculpa, hein? Ainara, isso. Eu sou advogada. Tá bom, tá acompanhando então. Isso mesmo. Inclusive relacionada a esse caso da Filmevac. Ah, tá. Ah, então, mas você é advogada da Filmvac ou não? Isso mesmo. Ah, então é isso, tá? Você, em função desse comentário que houve no laudo, né, de que ele alegou que não sabia como é que o fiscal chegou a esse valor, né? Eu entendo que deveria ser documentado o documento que ele utilizou para chegar nesse valor. Vossa Excelência diz respeito da Filmevac ou do fiscal? O documento seria da Filmvac, que é um documento de saída que ele chama, que ele tomou por base as operações regulares da Filmvac. Entendi.
Processo ainda em discussão? Eu estou satisfeita, presidente. Parabenizo pelo voto, vou acompanhar. Doutor Luiz? Também vou acompanhar, presidente, pela mim. Ok. Doutor Cláudio? Também? Sim, também. Vou acompanhar. Ok. É um processo diferente do que nós estamos acostumados, né? Então, encerrar os debates aqui, verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, doutora Tainara, né, que está presente aqui, no processo 5049231, Filme VAC, Comércio de Embalagens Eireli, o julgamento foi convertido em diligência ao autuante e depois será também passado para as manifestações do autuado e da outra representação fiscal, e depois disso retornará para prosseguimento do julgamento. Eu agradeço aqui a sua presença. Se quiser continuar na sessão, fique à vontade. Obrigada, excelente. Obrigada a todos. Então, próximo processo, vamos pegar agora um do fim da pauta, é o 5052605, José Robles Garcia e Gerardo Robles Garcia. Aqui não há pedido de sustentação oral. A relatora é a doutora Sulamita, e passo a palavra, então, à relatora. Obrigada, presidente. Eu vou registrar aqui o voto. Eu achei que a gente fosse seguir a ordenzinha ali, A mas gente já faz, vou. varia um pouco. Tá bom. Eu vou fazer a leitura, se me permite, presidente, de uma forma mais resumida do Sim. voto, passando só pela parte fática. É o que a gente está bem acostumado aqui na Câmara de Sim. exportação. Mas eu só peço, doutora, primeiro registra, por favor. Eu vou registrar, estou só. Aí você acompanha, mesmo que seja resumido, não tem problema. Está disponível? Sim. Vamos ver uma. Então, como eu estava dizendo, é um auto de infração exigindo o pagamento do ICMS de operações de remessa relativa à exportação, relativa a operações de exportação, cuja operação de exportação não teria sido comprovada, né, com evento de averbação. Após a lavratura do auto de infração, o contribuinte apresentou defesa, o processo foi mantido na primeira instância, ele apresentou o recurso ordinário e trouxe ali algumas provas. Apenas em relação a uma nota fiscal, não foi possível fazer essa vinculação, então vou passar a leitura do voto, e aí vou fazer uma leitura mais resumida, passando só pela parte fática das comprovações, né, para mostrar as vinculações. Uhum.
O recurso ordinário preenche as condições de admissibilidade, por isso dele conheço. Conforme relatado a doadores, a autuação decorre da acusação de falta de pagamento de imposto devido em operações de remessa para exportação, sem efetiva comprovação da sua realização, relativa ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. As notas fiscais de remessa para exportação foram emitidas por José Robles Garcia e Gerardo Robles Garcia, CNPJ número tal, no CFOP 5501, de remessas para produção de estabelecimento com fim específico de exportação, destinadas a trade em Cargill Agrícola S.A. Em razão da ausência de pleitos preliminares, passo direto à análise do mérito. A recorrente alega, em suma, que a exportação indireta via Trade Company está devidamente comprovada nos autos, tendo evidência que a operação ocorreu da seguinte forma. O autuado vendeu soja a Cargill, emitindo nota fiscal de remessa com CFLP 5501, indicando nota fiscal eletrônica ANCM, quantidade de valores corretos, devidamente referenciada na nota de entrada da Cargill. Em seguida, o exportador Cargill emitiu a nota fiscal de exportação com CFLP 7501, também referenciando a nota de remessa, cumprindo integralmente toda a documentação exigida por lei. A representação fiscal sustenta aqui nos termos do convênio 84 de 2009 e do RICMES, a não incidência de CMS depende da comprovação da exportação, direta ou indireta, em até 180 dias, sob pena de cobrança do imposto. Operações preparatórias da exportação não são tributadas se observados os artigos 439 a 446, mas o remetente paulista deve recolher imposto caso os requisitos não sejam atendidos. Aduz, em suma, que somente mercadorias registradas na DUI com averbação dos documentos fiscais são considerados exportados, sendo essencial demonstrar a efetiva saída do país e o registro de exportação junto à Receita Federal. Aí eu trago ali a legislação. E, embora o convênio 84 de 2009 e o RICMES prevejam a obrigação do remetente recolher ICMS devido, atualizado e acrescido de multa, caso a exportação não se concretize no prazo de 180 dias contados da saída da mercadoria do estabelecimento, conclui que, na presente hipótese, a efetiva exportação foi devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos. Explico. O ponto essencial é ser analisado se o recorrente logrou comprovar a efetiva correspondência entre as notas fiscais autuadas, relativas às remessas de exportação emitidas para a destinatária trading exportadora e as notas fiscais de exportação emitidas pela destinatária, com as duas correspondentes. Essa vinculação material que garante a demonstração da efetiva exportação e, por conseguinte, afasta a incidência do imposto. Nota-se que as folhas 6 a 7 e 9 a 10, o fisco elenca no demonstrativo 1 as notas fiscais de remessa, com fim específico de exportação do autuado, hora recorrente, que não tiveram averbação direta em DUI. Dentre essas notas fiscais, destaco como exemplo a nota fiscal 3827, com chave de acesso número tal, emitida pela recorrente em 31/1 de 2020. Da planilha de correlação das notas fiscais, as folhas 41 e 42, juntada pelo recorrente, verifica-se que a nota fiscal, ora sob análise 3827, foi devidamente referenciada na nota fiscal de entrada da destinatária Cargill, com a chave de acesso número tal, vinculada à nota fiscal de exportação com chave de acesso número tal, e a DUI correspondente, número tal. As folhas 52, que se refere à nota fiscal de entrada da Cargill, número 40002, com chave de acesso número tal, consta expressamente mencionada no campo Informações Complementares a nota fiscal do produtor, hora recorrente, de número 3827, chave de acesso número tal. Saliente-se que o produto descrito, a quantidade e o valor total dessa nota de entrada da Cargill são exatamente os mesmos da nota fiscal de remessa da autuada, número 3827, extraída da consulta pública do portal da nota fiscal eletrônica. Aí, como não é possível colacionar, né, eu só coloquei aqui o número das notas. Vejamos que a nota fiscal eletrônica de exportação número 29864, com chave de acesso número tal, DUI número tal, as folhas 107 a 116, faz referência expressa à nota fiscal de entrada número 4002002, que, por sua vez, menciona nas informações complementares a nota fiscal de remessa da recorrente, número 3827. Ademais da planilha de correlação de documentos referentes à exportação acostada pela recorrente, as folhas 41 e 42, verifica-se que apenas a nota fiscal de remessa número 3812, chave de acesso número tal, não detém DUI e nota fiscal de exportação correspondentes. Para as demais notas, todas estão vinculadas às DUIs, números tais, tais e tais. Com efeito, as folhas 353 a 364, é possível verificar que todas as DUIs retro-mencionadas e vinculadas às notas fiscais de remessa de exportação do recorrente detêm status averbada,
de maneira que a exportação, no presente caso, restou evidenciada, motivo pelo qual deve ser reconhecida na incidência do imposto estadual nos termos do artigo 7º, inciso 5 e parágrafo 1º do RICMES. O START, para a fruição da não incidência de ICMS na exportação, exige-se a averbação e o devido registro das notas fiscais utilizadas na operação, de modo a permitir a correta correlação entre as notas fiscais e a averbação da exportação por meio da respectiva DUI. Nesse sentido, é plenamente possível, no presente caso, estabelecer o vínculo direto entre as notas fiscais de remessa para exportação, CFLP 5501, e as notas fiscais de exportação, CFLP 7501, em conformidade com as DUIs averbadas. Assim, nos termos do Convênio 84 de 2009, artigo 7º, inciso 5, parágrafo único, bem como dos artigos 445 e 446-A do RICMES, verifica-se que o estabelecimento remetente, hora recorrente, emitiu nota fiscal com CFLP 5501 específico para remessa com fim de exportação, comprovando nos presentes autos a efetiva exportação. Por sua vez, o estabelecimento destinatário, Cargill, emitiu a nota fiscal de exportação no CFLP 7501, com fim específico de exportação, utilizando a mesma MCM, a mesma unidade de medida tributável, constantes na nota fiscal do remetente, hora recorrente, além de referenciar a chave de acesso da nota fiscal eletrônica relativa às mercadorias remetidas para exportação. Nota-se que a acusação fiscal se pauta principalmente na ausência de registro do evento de averbação diretamente nas notas fiscais de remessa da recorrente. Contudo, a correlação das notas fiscais apresentadas nos autos comprova o nexo entre as notas fiscais de remessa para exportação, as notas fiscais de entrada da destinatária, as notas fiscais de exportação e a respectiva DUI, evidenciando a efetiva realização das exportações. A única exceção se refere à nota fiscal 3812, chave de acesso número tal, que, conforme demonstrado às folhas 41 e 42, não possui nota fiscal de exportação vinculada nem correspondente DUI. Diante deste cenário, trago à baila trechos do voto do relator, né? Enfim, aí aqui eu estou trazendo os precedentes, aquela explicação toda do porquê a gente aceita, né, fazer essa correlação de notas, demonstrando ali a averbação e efetiva exportação. E aí, depois, passando dessa explicação, no caso em apreço, os documentos juntados demonstram de forma clara e efetiva a realização das exportações, com exceção da nota fiscal autuada, número 3212, cuja exportação não restou evidenciada pelos documentos acostados. Por fim, resta prejudicado o pedido subsidiário da recorrente, no sentido de que, não se reconhecendo exportação, deveria ser reconhecido o diferimento, previsto no artigo 260 do RICMES, que não se amolda à hipótese, por se tratar efetivamente de remessa por exportação, emitida inclusive com o CFLP 5501, remessa de produção de estabelecimento com fim específico de exportação. Com relação à multa imposta, não se aplica a redução ou relevação disposta no artigo 527-A, tendo em vista que a acusação é de falta de pagamento do imposto, o que restou configurado para a nota fiscal número 3812, que não possui nota fiscal de exportação nem DUI vinculada. Além disso, o recorrente não apresentou qualquer informação acerca de seu porte econômico que pudesse indicar eventual impossibilidade de suportar o crédito tributário constituído, tampouco demonstrou possuir antecedentes fiscais favoráveis. Neste diapasão, conclui pelo cancelamento parcial do lançamento objeto do presente AIM, preservando-se apenas a cobrança relativa à nota fiscal 3812, que não possui comprovação de exportação nos autos. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento para que se reforme a decisão de primeiro grau, no sentido de julgar parcialmente improcedente ou em referência, para manter a acusação fiscal apenas no tocante à nota fiscal número 3812, nos termos delineados acima. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Perfeito. Parabenizo o voto detalhado da doutora relatora e coloco o processo em discussão. Parabenizo a doutora Sulamita pelo voto, pela análise detalhada correlacionando as notas. Eu não entendi por que não foram averbadas as notas de remessa com fim específico de exportação, se foram averbadas as DUIs, e nas notas de exportação tem menção às notas que foram enviadas com fim específico de exportação. Porque se tem a menção na nota de exportação da Cargill, e essa nota consta ali na DUI, né? E houve a averbação ali na DUI, normalmente seria automático, né?
essa averbação dessa nota de remessa, né? Quando tem a menção, né? Porque nesse caso, pelo que está aqui, teve a menção, né? Das notas no campo observações, né? De informações complementares. Tem toda a menção, tanto que dá para fazer essa vinculação. Agora, deixa eu só ver uma questão aqui dessa questão da nota. Porque o fiscal teve essa informação, né, no momento da lavratura não sei se no momento da lavratura, mas ao menos no momento da manifestação fiscal, né? Uma coisinha. É, só as duas mesmo. As duas ela tem o status de averbada. Agora, as notas fiscais de exportação, não. Mas as duas têm estão vinculadas, né, com as notas. Quando, por ocasião da defesa, né, o contribuinte mostrou essa vinculação e tal, Mostrou, tem a planilha. e o fiscal, diante desse argumento, ele se manifestou ou não? Eu acho que ele fala que não teve, né, porque também não tinha as notas fiscais averbadas, né, teria que fazer toda essa vinculação Sim, mas das duas esse, com as notas. esse argumento de que a nota fiscal de saída, né, da exportação está averbada e que ela faz menção, A informações DUE, né, tá complementares, averbada. mas tem como é que chama? Na nota fiscal, vamos dizer assim, a DUI, ela fala qual a nota fiscal, certo? Então, ela faz essa relação. E essa nota fiscal, nas informações complementares, que é aquilo que a doutora Aline falou, ela disse que é automática. Eu entendo que, pelo que me parece, não sei se é automático, mas se fosse automático, porque a gente já analisou casos assim, né, que tem a menção, mas que depois talvez foi feita. Bom, essa parte realmente eu não sei como é que é feito lá o procedimento, Eu mas. estou olhando aqui na consulta, ela realmente só faz as vinculações, tem tudo, as chaves de acesso, inclusive, mas na nota em si, no portal da nota fiscal, tem natureza da operação, chave de acesso, todas as informações, só que não tem a questão da nota fiscal em si averbada, né? Tem só na consulta da DUI. Uhum. Eu estou tentando me lembrar de um caso que eu vi que ele tinha na nota fiscal, né, que foi a exportação, e aí só que ele fazia uma outra, eu não lembro agora como é que ele fazia essa ligação. Não era pelas informações complementares, mas eu precisaria lembrar do processo. Mas o fato é o seguinte: as informações complementares elas fazem parte da nota fiscal. E aí, se fazem parte da nota fiscal, por que o fiscal não aceitaria, né? Porque a Aline falou que é automático, mas eu acho que não é automático, Aline. São 12 duas aqui que eu olhei que estão todas vinculadas, todas averbadas. É que nos outros casos que a gente pegou, se eu não me engano, tinha a DUI averbada, mas não tinha a correlação da nota de exportação com a outra nota. E aí teve que fazer essa correlação posterior. Mas eu acho que é por Não, mas constar tinha. eu não sei se no campo a informação, porque não tem outro campo, né? Só pode, essa informação tem que ficar nas informações complementares, né? Tu olhar aqui a informação complementar, tem os números do contrato, o número da nota fiscal,
os valores, classificação fiscal. Na isso que realidade, tem. respondendo à pergunta do presidente, o fiscal Uhum. entendeu que o procedimento era errado, que deveria usar o CFOP 5101 e suspender o recolhimento. E o contribuinte fez a nota para fim específico de exportação. Então, mesmo vendo a exportação, ele entendeu que o procedimento de emissão de nota estaria incorreto, mas não justifica manter a tributação por conta do CFOP da nota. Mas ele deixa bem escrito isso nas folhas 374, que entendia que o procedimento era outro, por isso que ele não tomou conhecimento de forma integral da DUI. Pelo menos é uma leitura rápida que eu fiz aqui. E aí, se você olhar a planilha que a recorrente colocou nos autos, ela coloca todas essas vinculações aqui, que aí quando você checa como as duas estão averbadas e dá para fazer o vínculo da nota fiscal de remessa e depois da nota fiscal de exportação com as duas, tá tudo exportado, né? A quantidade, a mercadoria, tudo, a classificação, tudo igual. Isso já basta, né? É. E aí tem uma só que realmente não tinha. Aqui na leitura do julgamento da defesa, né, me chamou um pouco a atenção, ele fala assim que a, há realmente a correlação das notas fiscais, né, mas o jogador ele mantém o alto porque ele menciona lá a cláusula segunda A do convênio ICMS 83/2006, que ele fala, para fins fiscais nas operações de que trata o caput, considera-se que a exportação não ocorreu quando não houver o registro do evento de averbação na nota fiscal de remessa para a formação de lote de exportação e na remessa com fim específico de exportação. Então, ele menciona que realmente o contribuinte provou que teve a relação das notas, mas que a legislação fala especificamente dessa averbação, né? Mas que quando está averbada a DUI e ela comporta as duas notas, tem as duas vinculações, isso já é suficiente, né? Agora, o motivo pelo qual não tem averbação da nota fiscal, isso realmente não tem aqui o motivo, né? É. Para mim está clara a exportação. Parabéns, voto. Vou acompanhar a Sulamita. Uhum. Eu acho que é na linha do que o Dr. Luiz falou, né? Talvez o procedimento efetuado do contribuinte não é o procedimento adequado, mas se não é o procedimento adequado, não dá para dizer que porque não se utilizou um procedimento, não foi feita a exportação. Eu acho que esse é o ponto fulcral, entendeu? Então, não havendo dúvidas dessa correlação, daí é simplesmente alegar que não vou aceitar porque não é o procedimento, aí é mais complicado, né? Você pode até, que eu acho, né, que talvez o ideal seria uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Aí estaria dentro. Olha, não é o procedimento adequado. Agora, dizer que não houve a exportação, aí teria que E realmente. exigir o imposto é o que a gente tem decidido aqui, né? Não, Sempre. é exatamente. É. O ponto que eu procuro tomar muito cuidado é quando essa correlação não é feita via documento fiscal. Aí eu tenho, assim, vai ter que ser um caso muito específico, entendeu? Quando a correlação é feita por documento fiscal, que é o caso, né, que pelo que eu entendi, né, todos foram feitos com documento fiscal, um relacionando o outro. Daí eu acho que para dizer que não houve exportação é complicado. Então, nesse aspecto, eu vou também acompanhar a doutora Sulamita, que é o que a gente tem julgado, né? A gente tem aceitado as correlações, a não ser que mostre que não houve exportação, que não tenha como se correlacionar via documento fiscal. Tem mais alguma manifestação? Não, também concordo. Pelos fatos, vou
Vou acompanhar a relatora. Ok, então, dito isso, encerrando os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Votação aqui, deixa-me ver. Votação encerrada. Então, no processo 5052605 de José Robles Garcia e Gerardo Robles Garcia, o recurso ordinário foi conhecido integralmente e parcialmente provido nos termos do voto da relatora, votação unânime. Com isso, aqui não houve. Vamos agora, o doutor Luiz tem um aqui que ele não falou ainda, então é o 5050703, Ball Beverage, Can South America Limitada. É um recurso misto, tem pedido de sustentação oral, mas não há patrono presente. Eu passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Já está registrado o voto. Uhum. Já vou passar direto à leitura, porque logo na introdução já explico qual é a matéria que vai ficar sob análise. Uhum. De plano, registra-se que, conforme atestado pela decisão de piso, a recorrente cuidou de liquidar integralmente os itens 1, 3, 5, 6 e 7. Com relação ao item 2, não abrangida no recurso ordinário de ofício, assim se manifestou a recorrente. Aí eu transcrevo um parágrafo que ela vai deixar de recorrer. Tal manifestação se deu antes do julgamento singular, onde a recorrente renunciou o direito de recorrer sobre a parte mantida, reduzida do item 2, quando expressamente afirma que deixará de combater as conclusões da manifestação fiscal, ratificando as conclusões do agente de rendas no que diz respeito à aplicação de alíquotas indicadas de 5,5% nas operações de saídas interestaduais com destino aos estados tais e a de 9,5% com destino aos demais estados, conforme previsto no artigo tal. Logo, com o pagamento da acusação realizado pela recorrente, bem como a prévia desistência da resistência anteriormente posta em relação à parte revisada, minorada do item 2, tenho como definitiva e incontrovérsia tais questões cujo efeito afasta a matéria do contencioso administrativo. Agora vai a matéria, presidente. Logo, a matéria devolvida a esse título pode ser assim resumida. Parte do item 2, tratando exclusivamente no recurso de ofício, no que se refere à diferença de alíquota de ICMS, ou seja, aquela estabelecida como regra geral 7% ou 12%, conforme destino da mercadoria, que foram originalmente exigidas no auto, e as reduzidas pela decisão de piso previstas no anexo 2 do artigo 12 do regulamento, 5,5% e 9,5%. Item 4, abordado somente no recurso ordinário, no que diz respeito ao creditamento ICMS sobre o bens de uso de consumo da indústria, sobre os quais busca a recorrente a classificação de insumos ou produtos intermediários, o que legitimaria tal creditamento e a redução da multa decorrente dessa infração por conta da alegada inconstitucionalidade. Assim delimitada a matéria devolvida a Egititas, passa-se o julgamento. Recurso de ofício. Cinge a matéria contida no recurso de ofício a discussão acerca da alíquota interestadual aplicável às operações realizadas pela recorrente, objeto do item 2 do auto. Isto porque, inicialmente, o agente de rendas entendeu que a recorrente teria aplicado incorretamente a alíquota de 4% sobre operações de equipamentos industriais, classificadas em determinadas MCMs, motivo pelo qual procedeu ao lançamento em complemento, considerando as alíquotas interestaduais gerais, 7% ou 12%, conforme o destino das mercadorias nos termos do artigo 52 do regulamento.
A recorrente, por sua vez, ao passo que reconhece o equívoco na utilização da alíquota de 4%, sustentou que não deveria ser aplicadas alíquotas gerais, mas aquelas reduzidas previstas no convênio ICMS 5291, internalizadas no artigo 12 do anexo 2 do regulamento, concordando com a resposta de exigência fiscal aberta pela delegacia, cabendo destacar o seguinte trecho dito pela autoridade lançadora, é quando ela vai fazer a revisão do lançamento. Assim, com base na revisão do lançamento realizada pelo autor do feito, a decisão de primeira instância acolheu parcialmente a tese da defesa, entendendo aplicável a redução prevista no convênio tal, nos percentuais tais, conforme redação dada pelo artigo tal. Como se observa, não há controvérsia quanto à ocorrência da infração inicial, consubstanciada na indevida aplicação da alíquota de 4% em operações que não envolviam mercadoria importada. O ponto central do litígio em primeira instância residiu na definição da alíquota correta a ser aplicada, se alíquotas gerais 7% ou 12%, como constou originalmente no lançamento, ou as alíquotas reduzidas previstas no artigo tal. O convênio internalizado pela legislação paulista autoriza expressamente a redução da base de cálculo dos impostos incidentes em operações interestaduais, como máquinas, aparelhos e equipamentos industriais. A legislação estadual, ao regular matéria, estabeleceu a carga tributária final de 5,5%, quando a operação se destina às regiões tais, e de 9,5% nas hipóteses destinadas às regiões tais. Nesse contexto, a decisão de primeira instância mostrou-se correta ao reconhecer que os produtos abrangidos pela autuação se enquadram no rol do convênio ICMS 5291 e, por consequência, deve respeitar a redução da base de cálculo. Importa destacar que o reconhecimento do benefício fiscal não se trata de faculdade, mas de imposição decorrente do princípio da legalidade tributária, o que veda a exigência de tributo em desconformidade com os limites definidos em lei ou em norma autorizada. A demais correta subsunção do fato à norma refina o princípio da tipicidade tributária, que exige a correspondência exata entre o fato gerador e a descrição legal. Havendo previsão normativa clara, não cabe ao julgador aplicar a alíquota distinta daquela fixada pela lei estadual. Também se prestigia, no caso, o princípio da verdade material, pois diante da constatação de que as mercadorias em questão estavam contempladas no benefício fiscal, o próprio fisco reviu o lançamento e reconheceu a necessidade de adequação dos seus cálculos. Por fim, não se pode olvidar o princípio da segurança jurídica, que impede a manutenção de lançamento sabidamente incorreto, cabendo aqui transcrever o seguinte trecho do parecer da doutora representação fiscal, quando opina pelo não provimento do recurso de ofício. Aí eu transcrevo um trecho. Assim, com base na fundamentação acima, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício, mantendo a redução parcial do item 2, nos termos da decisão de primeira instância, para adequar a cobrança à alíquota interestadual. Do recurso ordinário. Nos termos em que constante na acusação, o item 4 se trata de creditamento indevido de imposto nos exercícios 21 e 22, pelo lançamento de FD de créditos oriundos de entrada de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento, por se referir a itens adquiridos para manutenção, adaptação ou adequação da linha produtiva, com desgaste natural pelo uso, não consistindo em bens que sejam utilizados na comercialização ou integram o produto final, ainda que se consumam no processo industrial. Depois de detida a análise do relatório circunstanciado, folhas tais, é de notar que o agente de renda entendeu que, diferentemente do que foi informado pela recorrente na resposta à notificação fiscal, folhas tais, as mercadorias constantes do demonstrativo 4 não são materiais intermediários de fabricação de latas, tratando de natureza de uso e consumo do próprio estabelecimento por serem aplicados na manutenção de máquinas industriais, as quais foram subdivididas em 6 categorias, a saber, cilindro pneumático, junta rotativa, eixo, engrenagens, lâmpadas e reparos. De plano em que se peça o esforço despendido pela decisão de piso, no sentido de buscar a verdade material, entendo que a recorrente não desempenhou a incumbência de produzir adequadamente a prova que lhe competia e que fosse capaz de infirmar a acusação fiscal. Isso porque, em seu recurso ordinário, se limitou a tecer argumentos genéricos sobre a sistemática da não cumulatividade do ICMS, para fins de creditamento, folhas tais, descrição do processo industrial de latas metálicas de alumínio para bebidas, folhas tais, com a colação de fotografias de seu parque contendo maquinários gigantescos e fluxograma descritivo de seu processo fabril.
Por fim, entre as folhas tais, lança argumentos específicos sobre cada um dos itens atuados, indicando possível utilização dessas mercadorias, sem apresentação de qualquer laudo técnico específico ou detalhamento que esclareça suas conclusões. No mesmo sentido, entendo que há uma discrepância na interpretação desses produtos, como se fossem insumos ou materiais secundários, tomando por base o valor atuado, 127 mil, para 2 anos de produção, considerando a atividade desenvolvida pela recorrente, ou seja, latas de alumínio, cuja fotografia indica um refrigerante da marca Pepsi, com a produção de milhares de unidades industrializadas, conforme vídeos disponibilizados pela defesa. Sabe-se que o aspecto financeiro não seria um critério único e isolado para desqualificar o tratamento ICMS, porém não se pode desprezar que já seria um indicativo de incompatibilidade que já afastaria a condição de insumo ou de produto intermediário, por mais se aproximar a custo de manutenção de máquinas e demais equipamentos industriais. Ademais, a própria recorrente confessa que esses materiais são aplicados em sua linha de produção, ou seja, empregados na manutenção dela e não intrinsecamente a mercadoria. Se não vejamos, aí eu transcrevo onde ela atesta isso, ou seja, segundo a recorrente, os materiais objeto de glosa pela autoridade lançadora são destinados à reposição periódica em maquinário específico para garantir seu adequado funcionamento pela indústria. No mesmo sentido, mesmo sem ser abordado no recurso ordinário, observe que foi juntado um relatório técnico às folhas tais, que, apesar de apócrifo, indica que foi confeccionado pelo senhor Leonardo Ribeiro na qualidade de gerente de tecnologia de projetos. Apesar de nele não se identificar especificamente os itens autuados, pelo menos de forma clara, ali é possível extrair a seguinte conclusão. Aí eu transcrevo a conclusão que ele vai falar sobre as manutenções. Na sequência desse relatório técnico, onde se descreve as máquinas industriais e os programas de manutenção preventiva, com a substituição de partes e peças, são anexadas as fichas dos almoxarifados, folhas tais, que correspondem aos itens autuados. Esse conjunto probatório já indica que se trata de itens de manutenção de bens do ativo imobilizado. Antes de adentrar nos efeitos jurídicos, entendo por bem transcrever resumidamente o que foi dito pela recorrente em seu recurso sobre cada uma das mercadorias glosadas no auto. Aí do cilindro pneumático, eu coloco o que ele escreveu, faço um resumo da ficha do almoxarifado e a minha constatação. Possui a função de transmitir movimento de abertura e fechamento de rolos, cuja substituição de cilindro é utilizada na manutenção da máquina printer. Ele usa 2 unidades por mês. A junta rotativa, ela tem aplicação numa máquina bodymaker e é 1 unidade por mês. As juntas rotativas possuem a função de vedar os canos e conexões contidos nas máquinas industriais, permitindo a transferência de fluidos nas tubulações instaladas nesse equipamento. Os eixos também são, eu vou concluir, que tem a função também de transferir os movimentos de máquinas. As engrenagens também, ela tem a função de transferir movimento das máquinas. As lâmpadas, a lâmpada é um consumo, uma lâmpada por ano. Da lâmpada eu ainda faço, esse material mereceu uma reflexão, pois que mesmo sem contato físico com o produto, poderia haver uma reação por radiação na tinta introduzida no produto final, cujo elemento poderia integrar o processo produtivo. Todavia, entendo que há uma deficiência probatória da recorrente. Isso porque ela esclarece que essas lâmpadas seriam aplicadas em outro... Isso porque ela esclarece que essas lâmpadas seriam um componente de outro equipamento chamado printer. Ademais disso, tenta sustentar que as lâmpadas teriam uma função de condutores, transportando energia elétrica ao ponto do produto final. E como a energia elétrica daria direito ao creditamento, as lâmpadas, na condição de condutores, também deveriam ter idêntico tratamento. Tal entendimento, nem por presunção, encontra guarida na legislação de ICMS. Assim, em vista dessa deficiência probatória, fica prejudicado o exame mais aprofundado. E depois vem o reparo, que é 1 a cada 9 meses, né? Aí a minha constatação, mesmo sem apresentação de qualquer laudo técnico ou identificação precisa do local de seu uso, pois que a recorrente se limitou a colacionar uma foto de anéis de borracha, ela esclareceu que tais produtos são instalados em bombas para aplicação de verniz, ou seja, esses anéis de borracha são substituídos nas bombas com o propósito de executar a manutenção do equipamento para manter seu funcionamento. Esse é o resumo da matéria fática.
Pela econômica descrição apresentada pela recorrente, concluo que os itens ali relacionados não aparentam ser insumos, mas peças destinadas à manutenção de máquinas e equipamentos contidos no seu parque industrial, cujo desgaste é lento, inclusive pesando o valor contido na acusação e decorre do mero uso do ativo imobilizado. Nesse sentido, com relação ao tratamento fiscal e efeitos jurídicos, cabe rememorar que a decisão normativa CAT 1 de 2000 conseguindo o impedimento de quitamento de ICMS para a hipótese em voga. Se não vejamos, aí eu transcrevo. Vale dizer que a própria decisão de piso traz precedente desse TIT nesse sentido, que aqui entendo por bem transcrever, daí eu transcrevo duas decisões que estavam na decisão de piso. No mesmo sentido, não posso mencionar que o fato que a consultoria tributária já ter se manifestado de forma contrária ao quitamento do imposto em casos semelhantes. As peças, a maioria delas está mencionada nessa consulta. Pelas razões acima, julgo que a recorrente não está com a razão, posto que os argumentos por ela trazidos não infirmam acusação fiscal, onde não se nega o fato de que os produtos em exame são aplicados na manutenção de equipamentos na linha de produção e, por esse aspecto, tem sua importância na atividade da recorrente. Entendo que pode ser narrada nos autos se a moda da previsão contida nos artigos tais da Lei Complementar 8796, onde o creditamento do imposto oriundo de aquisição de bens de uso e consumo somente será permitido a partir de janeiro de 33, se não vejamos, aí eu transcrevo a lei. Nesse sentido, esse dispositivo da lei complementar estão em consonância com a regra estabelecida no inciso 5 do artigo 66 do regulamento, que eu transcrevo também. Nessa situação, ainda que não alheio à atividade do estabelecimento ou que participe indiretamente do processo produtivo, o bem tem a natureza de uso e consumo, sendo vedado o seu crédito. Por essas fundamentações, se mantém a glosa ratificando integralmente a decisão de piso, por julgar correto o entendimento de que é indevido o quitamento de tais bens, inclusive considerando que a recorrente declarou que sua utilização seria para manutenção industrial, sendo, portanto, tais produtos enquadrados no item 17 da decisão normativa CAT 1 de 2000. Ou seja, não há crédito do valor do imposto destacado em documento referente à aquisição de partes e peças empregadas na reconstrução, reforma, atualização, conserto ou manutenção de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado e, portanto, não gera direito ao crédito. Por fim, as folhas tais, a recorrente roga pela redução da multa, por entender ser confiscatória, descolando os princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade, cujo argumento rejeito por completo em obediência à competência de julgador disciplinado no artigo 28 da Lei 3457 de 2009. Por essa razão, nego o provimento ao recurso ordinário. Diante do exposto, com esse recurso ordinário, nego o provimento, e com esse recurso de ofício, nego o provimento, para manter inalterada a decisão de piso, ratificando a glosa decretamento do item 4, bem como correta a parcial redução do item 2 da acusação privativa, pelos fundamentos acima descritos. É como voto, presidente. Eu parabenizo o bem fundamentado e bem detalhado voto do relator, que demonstra que ele gosta da matéria, né? Gosto mesmo. Realmente, ele demonstrou, né? Acho que no IBS você vai ficar um pouco mais frustrado. Bem frustrado. Aproveite esses últimos momentos. Eu coloco o processo em discussão. Aqui, sem considerações, acompanho o voto do relator. Igualmente, parabenizo o doutor Luiz e vou acompanhá-lo. Com isso, eu estou encerrando os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5050-703, Ball Beverage Can South America Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício foi conhecido e não provido, nos termos do voto do relator, votação unânime. Aqui, tá. Só um registro aqui.
Sustentação oral, aqui, rapaz. Com isso, estou encerrando. Com isso, vamos passar ao último processo da pauta, que é o 5050-368, Metalúrgica Shadec Limitada. Não há pedido de sustentação oral. O voto já está registrado e já estava também disponível aos meus pares, de forma que vou procurar fazer uma leitura mais resumida possível, né? São várias acusações, e aqui o AIN trata de 8 acusações. O item 2.2, crédito indevido em operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. O item 2.3, crédito indevido por escrituração de nota fiscal que não corresponde à entrada de mercadorias no estabelecimento. Item 3.7, falta de escrituração de documentos fiscais de entradas em operações tributadas, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Item 3.8, falta de escrituração de documentos fiscais de entradas em operações não tributadas, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Os itens 1.1, 2.4, 2.5 e 2.6 do AIN foram quitados conforme despacho de folhas tais. Eu conheço do recurso. O autuado alega às folhas tais haver legalidade em relação ao item 2.2 do AIN nos créditos de ICMS tomados em decorrência de operações de entrada de mercadorias que se desgastam e entram em contato direto com o produto final. Aí é aquela questão que o doutor Luiz já analisou, né? Eu entendo que o contribuinte não tem razão, né? O autuado defende as folhas tais que as mercadorias discutidas são verdadeiros insumos, ou seja, materiais de utilização direta na produção e que efetivamente entram em contato com o produto final produzido, perdendo suas qualidades físicas ou químicas, com este contato sendo efetivamente consumidos no processo produtivo. O autuado não junta laudo técnico para comprovar que os materiais em discussão, lixas, fresas, rebolos, serras, materiais cortantes, materiais abrasivos de tratamento de superfícies, líquidos de arrefecimento utilizados para usinagem de produtos, etc., se consomem integralmente no seu processo de produção. Por outro lado, o entendimento desta secretaria é no sentido da resposta à consulta número tal. E aí eu transcrevo uma consulta que aborda basicamente os mesmos elementos trazidos neste auto, né? E aqui eu vou poupá-los da leitura. E é uma consulta relativamente extensa, né? Que ela define o que é matéria-prima, etc., né? Aí eu digo no item 17, importante destacar que, em resposta à notificação, o contribuinte declarou que os materiais são ferramentas utilizadas na fabricação dos produtos vendidos, conforme folhas tais. Aí eu digo que, no mesmo sentido, é a jurisprudência desse egrégio TIT, conforme o julgamento do processo tal pela Câmara Superior, cujo trecho do acórdão reproduz a seguir. Então, aqui também eu trouxe, então, resposta à consulta, jurisprudência do TIT, e aí eu digo no item 19, com o devido respeito ao entendimento do STJ, apesar do voto proferido nos embargos de divergência em agravo ao recurso especial número tal, no sentido de que os materiais utilizados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, por tratar-se de insumos e não materiais de uso e consumo, não se sujeitam à restrição temporal do artigo 33.1 da Lei Complementar. Fato é que, como acima demonstrado, esse não é o entendimento atual da jurisprudência desse egrégio TIT, de forma que a decisão do STJ não vincula o TIT. Portanto, por todo o exposto, eu mantenho o item 2.2 do AIN. Em relação ao item 2.3, o autuado alega às folhas tais que não teria ocorrido a infração, tendo em vista que houve anulação da entrada de mercadoria importada e não houve a manutenção do crédito. Conforme o relatório a folhas tais,
o próprio contribuinte teria informado que emitiu nota fiscal tal, as folhas tais, referente à importação de mercadoria que não teria ocorrido. O contribuinte informa as folhas tais que a nota fiscal tal se trata de processo de anulação da importação, que não regressou ao país de origem. A nota fiscal número tal, registrada em sua FD, as folhas tais, se refere à entrada de mercadoria importada, sendo que a nota fiscal que realizou a operação de importação foi a de número tal, as folhas tais. Em seu recurso, as folhas tais, o contribuinte confirma que o item importado por meio da nota fiscal tal não teria ingressado em seu estabelecimento. Em virtude disso, com vistas a anular a importação, o recorrente procedeu à emissão de nota fiscal tal, com a devida devolução do item importado à origem. O contribuinte afirma às folhas tais que procedeu o ajuste de crédito com base na nota fiscal de devolução e anulação da importação, estornando o crédito de ICMS referente à operação conforme se deflui dos registros fiscais na apuração do ICMS e da IPI, tanto que os valores apresentados no SPED acostado demonstram exatamente o estorno do crédito anteriormente tomado equivocadamente. O douto FR autuante verifica que não ocorreu o devido estorno, informado pelo contribuinte, e sim uma compensação sem previsão legal realizada pelo autuado. Segundo o artigo 204, é vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída ou entrada de mercadoria, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação. Tendo em vista que a não ocorrência da operação de importação, o creditamento realizado pelo contribuinte foi indevido, de forma que está correta a autuação. O autuado, portanto, realizou o procedimento em desacordo com a legislação tributária vigente, de acordo com a manifestação fiscal, as folhas tais, não houve nenhuma retificação no SPED para o período autuado, o autuado creditou-se indevidamente o ICMS com base em nota fiscal de entrada de uma operação de importação que não ocorreu, e para consertar o erro cometido, emitiu equivocadamente uma nota fiscal de devolução de compra para industrialização, com incidência do imposto, ou seja, efetuou uma compensação sem previsão legal. Pelo exposto, fica mantido o item 2.3 do AIM. Em relação aos itens 3.7 e 3.8 do AIM, não houve contestação por parte do autuado, nem em sua impugnação e nem em seu recurso. Dessa forma, considera os fatos trazidos pelo fisco como incontroversos, tendo em vista o disposto no inciso 2, artigo 20 da Lei 13.457. Pelo exposto, fica mantida a acusação do item 3.7, com base nas provas, as folhas tais, e também fica mantida a acusação do item 3.8, com base nas provas, as folhas tais. Rejeito a alegação de que as multas aplicadas teriam caráter confiscatório. Aqui é conhecido, então, esse posicionamento. E aí eu digo no item 37, o contribuinte requer alternativamente às folhas tais que as multas aplicadas sejam minoradas, nos termos da fundamentação apresentada em seu recurso. Para fins de redução ou relevação da multa, nos termos do artigo 527-A do RICMES, para sua aplicação devem ser preenchidos os requisitos de infração não praticada com dolo, fraude ou simulação e que não implique na falta de pagamento do imposto. Vê-se que as infrações 2.2 e 2.3 implicaram falta de pagamento do imposto, conforme se verifica no DDF de folhas tais. Logo, não se deve aplicar o benefício a que alude o referido artigo do RICMES. Em relação aos itens 3.7 e 3.8, é possível verificar o cumprimento dos requisitos objetivos. Para a redução ou relevação, devem ser levados em conta os requisitos subjetivos, porte econômico e antecedentes fiscais. O autuado não trouxe elementos que pudessem averiguar seu porte econômico e antecedentes fiscais. Por outro lado, a douta representação indica as folhas tais que já foram lavrados 5 AINs contra o contribuinte, conforme o relatório de folhas tais. Tendo em vista que os antecedentes fiscais trazidos são desfavoráveis ao autuado, eu mantenho as multas aplicadas no AIN exordial. Então, eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida. É com isso que eu coloco o processo em discussão.
Parabenizo o presidente pelo voto. Em primeiro lugar, eu ia discutir aqui, colocar em discussão a questão do creditamento realmente Uhum, dos materiais, até porque esse tipo de material a gente já discutiu num processo que o doutor Luiz foi o relator, eu tinha tirado em vistas, enfim, só que eu fui olhar aqui realmente a defesa, o recurso ordinário, e vi que não é o caso, porque ela não justificou absolutamente nada do uhum, processo produtivo, não colocou qual que é o produto final, não explicou como esses produtos participariam do processo produtivo, nem assim, nem meia linha ali tem absolutamente nada, então vou acompanhá-lo. E só um outro item que também eu tô bem tendente a acompanhá-lo. Eu só fiquei um pouquinho receosa no final com relação ao 527A, certo. né? Porque a gente estaria aplicando, passou pelos requisitos objetivos de que Certo. não implicou em falta de pagamento de imposto e também não houve dolo, fraude ou simulação. E aí a gente passaria pelos requisitos de dosimetria. Aí o presidente fala que a representação fiscal trouxe 5 autos de infração. Na pesquisa aqui do Tite, o que eu olhei, tem só 4 autos de infração lavrados, aí seriam 3 anteriores, antigos, que foram liquidados, que nem tem lá qual que seria, não seria nem reincidente, e um outro que ele também não seria reincidente nessas infrações. E aí eu fiquei em dúvida se a gente não poderia realmente aplicar a dosimetria, ainda que seja para aplicar o percentual mínimo ali de redução, reduzir em 10% só a multa, enfim, mas eu queria colocar isso em discussão, porque normalmente a gente tem adotado assim, olha, se a gente passar pelos critérios objetivos, os subjetivos são critérios de dosimetria, então a gente Uhum, poderia analisar essa questão e dosar, né? Porque também não é porque teve autos de infrações antigos, enfim, lavrados, mostram antecedentes fiscais e poucos autos, que ela para sempre nunca vai poder ter a aplicação do 527A, né? A gente tem levado isso em consideração e eu queria só colocar em discussão aqui, sim, o que que os senhores acham. eu entendo que normalmente eu procuro fazer um balanço das o que eu chamo de circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, né? Então, assim, os antecedentes fiscais, a princípio, né? Por exemplo, como a gente não dá para falar do porte econômico, não tem muito para falar, né? Mas, indiretamente, tá? Você, analisando o item 3.7, por exemplo, ele não escriturou o valor das operações era simplesmente 8 milhões, né? Não é um valor Uhum. desprezível. E, por outro lado, no item 8, ele também não escriturou desde março de 2021 até novembro de 2022. Então, para mim, eu acabei não escrevendo, né, não detalhando, mas complicado. É uma empresa que não é de pequeno porte, dado o volume das operações. E deixar de escriturar, uma coisa não escriturou uma nota fiscal ou algumas notas, talvez, de Sim. valor ali, eu poderia talvez pensar nesse ponto, né? Mas, assim, olhando pelos valores que não foram escriturados, eu acho isso. Uma reincidência continuada. Exatamente. Tem indícios aqui de reincidência e também de valores elevados, né? Que não foram escriturados. Então, é uma questão que eu ficaria incomodado, só isso. Mas, então, Sim. outro dia teve um voto que o doutor Luiz tal fez uma análise, toda a situação, colocou argumentos, aí eu falei, legal, né? Mas aqui eu não sei o que eu poderia falar de atenuante para esta empresa, né? Ela nem procurou se defender, ela simplesmente pediu uma redução, faz aquela alegação genérica. Não, e o item 7 aqui, eu estou olhando, tem razão, porque ó, o item 7 ele deixou de escriturar esse de 8 milhões,
de janeiro de 21 a dezembro de 22, ou seja, 2 anos Então. sem escriturar. Um valor considerável, né? Sim. Se tivesse uma explicação, que magistralmente o doutor Luiz iria analisar e tal, aí tudo bem, né? A gente aprende, eu aprendo muito com as observações do doutor Luiz, mas eu não consigo nesse caso. Sim. Nesse caso, o doutor Luiz também ficaria frustrado, ele não traz laudo, não traz nada, né, doutor Luiz? Fica difícil. Nada, ele não trouxe nada. Eu também fui olhar, porque a gente já tinha analisado esses objetos e lá tinha como que era uma empresa que produzia peças de veículos, e aí ele mostrava como que as fresas se incorporavam no processo produtivo, tinha todo um laudo. Aqui não tem uma linha, não coloca nem qualquer produto final, enfim. Aí eu fiquei com dúvida dessa questão do 527A, mas realmente, sopesando aqui essa questão dos itens, né? Na verdade, você tem realmente uma reincidência continuada aqui no tempo, né? Tá bom, eu estou Não, satisfeita, vou acompanhá-lo, presidente. eu olhando assim esse pedido de redução de multa, tecnicamente a questão lá dos autos, né, a gente tem adotado que o pagamento a gente até extirpa dos antecedentes, né? Mas a fundamentação dele é basicamente eu quero porque entendo que é excessiva, né? Então a gente estaria mais entrando na questão da constitucionalidade, razoabilidade, Sim. proporcionalidade do que É. dos requisitos propriamente ditos. Ele não nesse, cita nem o 527A. Na Isso, verdade, já tem nem um citou. precedente então, que foi reduzido pelo 527A, mas não é o caso dele, ele não cita. Mas aí, como o presidente já tinha falado, passado por isso, eu só fiquei com um pouco de dúvida de que a gente está afastando o 527A, não só porque não tem o pedido, mas porque também ele não faria jus, mas aí tem os critérios de dosimetria. Se a gente passasse para os critérios de dosimetria, será que não seria o caso de analisar e reduzir ao mínimo que a gente pode reduziu só um pouquinho, mas não é o caso também, porque as duas infrações ela realmente tem não dá para relevar essa então, reincidência aqui no próprio auto, né? assim, ele não enquadra no 527. Então, Né? Hum, o voto do presidente que chama o 527, né? sim. É, Eu Ah, procuro, para não ser também, então, quando há um pedido expresso de redução, eu procuro relevar o fato de não ter pedido nos termos do 527, mas ele pediu a redução. Então, como ele pediu a redução, eu falo, bom, dentro da nossa legislação, nós temos o como ele não deu 527. pedido, eu também, acho que se fosse eu relatando, eu nem ia entrar no eu não 527A, ia entrar. porque Eu ele não também pediu posso. nada. Eu posso. A gente já tem, inclusive, uma jurisprudência que quando não pede, né? Só que, assim, quando não pede, né? Agora, quando ele pede, mas ele não cita o 527A, aí já fica um pouco mais, né? Há um pedido, É, enfim. para mim, quando eu vou pegar o capítulo e ele começa o contribuinte começa com inconstitucionalidade, razoabilidade, eu já rejeito o arquivo, o pedido Eu por também. completo, por incompetência, e Multa e eu juros não, aplicado nos termos da lei da e da lei, jurisprudência desse tribunal. eu não faço assim, eu não faço um aproveitamento disso para enquadrar no 527A, porque senão Uhum, eu acho que senão eu estaria pedindo por inconstitucionalidade e a gente estaria dando pelo 527A, né? Então, de certa forma, estaria reconhecendo de ofício esse pedido. Mas É, respeito o entendimento do presidente. eu também. Eu só não vou entrar, assim, quando o presidente leu o voto, eu falei, eu vou ter que pedir vista pelos 3 pontos, né? Porque até a importação me chamou a atenção, né? Porque ele tentou anular a importação, mas ele não estornou o crédito. Ele deixou débitos e crédito, fez uma compensação, né? Mas aí depois tem a questão do uso e consumo. Mas o uhum. recurso é muito pobre, é muito econômico. Sim, sim. A gente estaria fazendo, É na isso. realidade, a defesa. Eu teria que assumir a defesa do processo, lançar o argumento e julgar, né? É isso. Uhum, Então, para mim, então, por essa deficiência de prova que eu não uhum. vou, eu vou acompanhar o presidente. Ok.
Tem mais alguma manifestação? Então, da minha parte, também acompanho o voto do relator. Bom, com isso, então, estou encerrando as discussões, verificação de quórum. Votação encerrada no processo 550-368, Metalúrgica Shadec Limitada. O recurso foi conhecido e não provido, nos termos do voto da minha relatoria, votação unânime, e com isso estou encerrando o julgamento. Aqui. Ver aqui. Então, eu declaro encerrada a sessão de julgamento do dia 25 de setembro de 2025 da 5ª Câmara Julgadora e peço ao Luiz Felipe encerrar a gravação.